PUC, nossa nova casa, Avenida Ipiranga 6681, novíssimo complexo Bandeirantes de Comunicação. Vamos continuar falando de eleições, né, com avaliações que temos feito aí desde ontem, pós-resultados no país e também aqui no estado. E está em linha conosco o ministro em chefe da Comunicação Social do governo Lula, ministro Paulo Pimenta. Boa tarde, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Sempre é um prazer poder conversar com vocês, Osíris. Está em Brasília, né, ministro? Em Brasília. Ah, tá. Bom, nós tivemos aí um crescimento de prefeituras por parte do PT, considerando a última eleição municipal em nível de país, né? Mas ainda aquém daquilo que se esperava. Ganhou Fortaleza, aqui no estado disputou 3 segundos turnos, né? Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre, como vice em Canoas. Qual é a avaliação que o senhor faz do pleito, do processo? Olha, Osíris, eu acho que se nós olharmos assim o resultado total da eleição, né, nós vamos ver que houve, né, 3 características assim muito marcantes dessa eleição. A primeira, o altíssimo índice de reeleições, né? Sim, sim. Nós tivemos aí mais de 82% de reeleitos, prefeitos reeleitos, né? Isso é muito, né? Segundo, o altíssimo índice de abstenções, o que, na minha leitura, traz um pouco de todo esse processo recente vivido no país de questionamento da democracia, dos sistemas eleitorais, né? Tudo isso criou um certo desencanto, talvez, por parcelas importantes da sociedade com as instituições, com o funcionamento das coisas, né? Então, nós tivemos, na minha opinião, um percentual muito elevado de pessoas que optaram por não participar do pleito, ou votando branco e nulo, ou não comparecendo, né? Em terceiro lugar, quer dizer, nós assistimos uma derrota, digamos assim, do setor que, majoritariamente, na última eleição presidencial, se alinhava, né, como aquilo que a gente chama assim da extrema-direita mais radical, né, ligado ao bolsonarismo mais radical. Tu vê que teve 48 candidatos a vereadores e vereadoras em todo o Brasil que usavam o slogan "Eu estive no 8 de janeiro". Que horror. Vários deles, inclusive, postando fotos com tornozeleira eletrônica. Nenhum se elegeu. Isso é um bom sinal. Né? Bom sinal. Bom sinal. O Bolsonaro lançou vários ministros da eleição de 2022 que eram candidatos. Praticamente todos se elegeram. Ele repetiu isso agora e nenhum se elegeu, né? O Ramage no Rio de Janeiro, o Sanfoneiro em Recife, o Quiroga em Alagoas. Nenhum desses nomes mais conhecidos, né, da postura mais radical, do envolvimento na tentativa de golpe, nenhum se elegeu. Então, eu acho que houve um fortalecimento da democracia. A gente não assistiu ninguém questionando urna eletrônica, É isso, a gente não assistiu ninguém questionando, né, o resultado da eleição. E o PT é um partido que, nesse momento, ele é um partido que tem que ter consciência de que ele é o principal partido da base do governo, né? Então, o PT aumentou sua votação de 6,9 bilhões para 8,9 bilhões, cerca de 9 bilhões de votos no primeiro turno para prefeitos, né? Cresceu aí de forma bastante considerável. Agora, como nós somos governo, nós em várias capitais e várias cidades importantes optamos por não ter candidatos. Ou serviço, né? Então, por exemplo, nós não tivemos candidato em Curitiba, nós não tivemos candidato em São Paulo, nós não tivemos candidato no Rio de Janeiro, nós não tivemos candidato em Belém, nós não tivemos candidato em Salvador, nós não tivemos candidato no Recife. Por quê? Porque nós apoiamos aliados. Então é evidente que quando você não tem candidato, o resultado, né, da votação nominal do partido não vai aparecer. Então, esse 8,9 bilhões de votos que nós tivemos, são 8,9 bilhões de votos, mesmo não tendo candidatos em cidades importantes. Por quê? Porque somos governo. Então, para nós era importante eleger o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, era importante eleger o João Campos no Recife, era importante ganhar a eleição em Belém, né? Então,
quando você é governo, muitas vezes, né, você tem que pensar nesse leque de alianças, né, que você constitui, que não pode ser simplesmente ignorado ou desconstituído no processo municipal. Né? Sim. Agora, ministro, não é Dentro desse importante desenho, Porto Alegre também e construir, não ficou faltando uma frente ampla na capital aqui? Osíris, eu me ressinto muito no Rio Grande do Sul de que nós, né, já há um bom tempo não temos conseguido marchar junto com o PDT em eleições importantes. Ensaiamos agora uma reaproximação com o PSB no Rio Grande do Sul. Várias cidades importantes do estado, nós estivemos junto com o PDT. Tu vê que na eleição para governador, o Edgar ficou 2.441 votos atrás do Eduardo Leite no primeiro turno. E o PDT teve candidato próprio e o PSB teve candidato próprio. Né? Qualquer um desses partidos que estivesse conosco, nós certamente teríamos, né, ido para o segundo turno. Santa Maria mesmo, que nós perdemos a eleição agora, o PSB nem o PDT teve conosco. Né? Sim. Então, é muito importante a gente poder constituir no estado do Rio Grande do Sul, conversar com esses partidos, reabrir um diálogo com esses partidos, ver onde é que nós precisamos parar nossas arestas, porque nós somos aliados a nível nacional. Nós somos aliados em muitos lugares. Né? Então, é muito importante para o projeto do Rio Grande do Sul que a gente possa também recuperar essa capacidade de aliança em casa, primeiro, né? Para a partir dela, inclusive, poder dialogar com outros partidos. Sim. Agora, não ficou faltando a presença do presidente Lula ao lado de Maria do Rosário, mais forte, como fez com Boulos lá em São Paulo, aqui em Porto Alegre, ministro? O problema, meu caro Osíris, é que o presidente Lula estava com uma agenda muito pesada. Né? O presidente foi para o México, né? Logo em seguida o presidente tinha uma viagem. O Brasil vai assumir a COP o ano que vem, o presidente estava indo, né, para a Rússia, estava indo também agora para o Azerbaijão, acabou acontecendo essa situação do acidente doméstico, e nos últimos 10 dias o presidente não conseguiu nem votar. Né? Então nós tínhamos um projeto no início, o presidente vinha a Santa Maria, ia a Pelotas, ia a Canoas e a Porto Alegre. Mas por uma questão de agenda, né, acabou que nós acabamos priorizando, né, uma Fortaleza, que era uma disputa muito importante para nós, né, e a presença do Lula lá foi fundamental para garantir a nossa vitória. Mas, na prática, o que dificultou foi exatamente a dificuldade de data e de agenda para poder dar conta de tudo aquilo que precisava ser feito no segundo turno. Sei que o senhor gosta desse xadrez político. Como é que o senhor analisa? Tem um partido que empurrou todos os demais para baixo, que é um partido de centro, que é o PSD, que tem o Kassab como articulador geral desse partido, né? O PSDB despencou, o PSD surgiu como centro político e hoje tem o maior número de prefeituras, fez o maior número de prefeituras no país. Como é que o senhor analisa esse processo de reacomodação das legendas? Osíris, com a exceção do PT e talvez do PL, você não tem mais nenhum partido hoje que seja um partido nacional. Claro, o PCdoB, que é um partido mais ideológico, né? O PSOL. Mas se tu pegasse os grandes partidos, você vai ver o quê? Que praticamente são federações regionais. Sim. Né? Então, por exemplo, o MDB. O MDB do Pará. O MDB do Pará é 100% governista. Né? O MDB de Alagoas é 100% governista, com o Renan Filho, com o Jader Barbalho. O MDB de São Paulo. O MDB de São Paulo. O MDB de São Paulo já não apoiou o Lula. O MDB do Rio Grande do Sul. Né? O Melo apoiou o Onyx, mesmo o Gabriel sendo vice do Eduardo. Né? Então tu percebe que são partidos que cada estado... O PSD não é diferente. Então você tem, por exemplo, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. Uma figura ligadíssima ao presidente Lula. Né? Você tem o senador Otto Alencar, na Bahia, elegeu mais de 100 prefeitos, todos eles alinhados com o nosso projeto nacional. Em outros estados, o PSD tem outra orientação. Minas Gerais, por exemplo, totalmente coordenado pelo ministro Alexandre Silveira. É um PSD integrado, né, ao projeto do presidente Lula. Então, quando tu analisa esses partidos, tu tem que colocar uma lupa, Osíris, e tentar enxergar dentro de cada um
desses partidos, aonde é que está essa representação e qual é a orientação daquele Estado. Né? Então, o MDB, por exemplo, é um partido que não se unificou nem quando Ulisses Guimarães foi candidato a presidente. É verdade. Né? Quer dizer, se nem Ulisses conseguiu ter o apoio do MDB, imagina se alguém vai ter a pretensão de achar que vai unificar o MDB. Né? Sim. Então, eu acho que esse xadrez, como tu chama, essa engenharia, ela requer a necessidade de você olhar Estado por Estado. Né? Sim. Para você entender esse mapa. Os republicanos têm o Mourão, no Rio Grande do Sul, tem o Sérgio Moro, mas tem lá em Pernambuco o ministro Silvio Costa, que é um cara 100%, né, integrado ao nosso projeto, ao projeto do governo do presidente Lula. Claro. Então tu vai dizer, não, mas os republicanos do Paraná, com certeza não apoiam o Lula, já não tinha apoiado, entendeu? Sim, sim. Então tu tem que baixar no detalhe para tu tentar entender dentro dessa complexidade que é o desenho dos partidos políticos do Brasil, como é que cada um deles se realiza, cada um deles se manifesta em cada estado. Sim. Ministro, e a saúde do presidente Lula? Várias matérias pipocaram da imprensa do centro do país, né? A partir desse tombo, esse incidente doméstico que Ele está teve. muito bem. Assim. Né? Eu tive com ele ontem, tive com ele hoje, né? Tirou os pontos. Foi um acidente doméstico, né? Que, evidentemente, né, você tem que ter um certo cuidado. Mas o presidente está muito bem, né? O presidente está fisicamente bem, com a cabeça boa, né? Está, como se diz, na ponta dos cascos, né? Sim. Estava de aniversário no domingo, Sim, sábado é foi pescar, né? Então está muito bem, muito bem. Agora, deixa eu falar um pouquinho uma pauta regional aqui, que é o Porto de Arroio do Sal, foi assinado um termo. Como é que está avançando isso, ministro? Agora, cabe à empresa, que já está autorizada a dar andamento ao projeto, encaminhar toda a parte de licenciamento, né? O licenciamento ambiental, que já entraram com a documentação, já entraram com todas as exigências, né? Eu creio que as coisas vão andar bem, porque eu sempre dou um exemplo. Santa Catarina hoje tem 6 portos, né? Sim. Todos licenciados, todos funcionando a pleno vapor. Muita carga nossa hoje é carga que está saindo por Santa Catarina. Sim, mas isso também em função do pedágio para ir para a zona sul do estado, que é o maior pedágio mais caro do país. Certamente. Né, isso aí é uma vergonha, né? São 5 passagens, um caminhão de 9 eixos paga quase R$1.000. Essa realidade, né? Isso aí é aquela velha história, né? Pau que nasce torto não adianta, né? Esse pedágio dá dor de cabeça para nós. Por isso que a gente não vai renovar, né? Sim, sim. Já temos decisão no governo de que não vai haver renovação, não vai haver renegociação, nós vamos acabar esse contrato e vamos licitar novamente, né? Sim, mas com o Porto de Arroio do Sal teremos 2, né? Com certeza. Aí boa parte das cargas vão poder se dividir nesse processo todo e vai alavancar o litoral, né, ministro? Com certeza, eu acho que é um projeto assim que vai trazer um grande alento aí para toda essa região, não só da região da Serra, mas aquela região do Altos da Serra e a região do litoral. A expectativa é 2.500 empregos na fase de implantação, podendo chegar a mais de 7.000 empregos no funcionamento do porto, né? Então, sim, nós temos muitas empresas importantes, que são empresas exportadoras, né? Como é o caso da Marco Polo, da Randon, da Tramontina, né? Todo esse setor moveleiro da Serra Gaúcha, que vai ter um impulso muito importante na sua competitividade, tendo, né, uma alternativa de logística que vai, evidentemente, reduzir custo e, no mercado cada vez mais globalizado e disputado, esses detalhes fazem uma grande diferença, né, Osíris? Sim. Deixa eu sair de porto para aeroporto. A gente teve a retomada do nosso, mas não na totalidade ainda. Temos 70, 80 voos diários, né? Ainda tem mais 1.500 metros de pista para ser concluído. Mas nós temos também a demanda de Vila Oliva, que para a Serra seria muito importante. Tem a questão da operação de Torres e Canela. Como é que o senhor está acompanhando isso? O aeroporto de Torres e Canela, nós assumimos a outorga
e até o final desse mês eles estarão prontos para poder ser operado, certo? A operação vai depender do interesse comercial das companhias, certo? Sim. Quer dizer, a nossa parte é deixar o aeroporto pronto. Isso nós vamos fazer. Nós assumimos a outorga do aeroporto de Canela e do aeroporto de Torres. Estamos fazendo os investimentos. O governo federal está fazendo os investimentos. E, evidentemente, que estamos fazendo as tratativas para tentar atrair empresas interessadas de operar, certo? Agora, é bom que você diga que isso é uma questão de mercado. Claro. Se houver demanda, houver procura, vai ter voo. Ponto. Né? O aeroporto de Vila Oliva, nós queremos até o primeiro semestre do ano que vem ter o projeto executivo dele pronto. O que é o projeto executivo? Né? É aquele projeto que nos dará condições de poder saber quanto vai custar esse aeroporto. Sim, é o detalhamento total dele, né? É o detalhamento técnico, e aí nós vamos fazer as tratativas para que ele possa, então, ser incluído no PAC. Nós temos um diálogo também com o governo do Estado sobre isso, no sentido de que existem obras de infraestrutura, existe uma série de outras obras que são complementares ao aeroporto, que são muito importantes de serem realizadas, mas é o nosso grande projeto, né, em termos de aeroporto no estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma. Eu estou muito empenhado nesse projeto, que é o projeto do aeroporto da Serra Gaúcha, né? Sim, é importante, vai desafogar a serra. O Hugo Cantergiani hoje passa mais tempo fechado por neblina do que qualquer outra coisa ao longo do ano, né? Embora tenha cumprido um papel importante ao longo da enchente aqui no caso, né? E com relação às casas e residências, principalmente aquelas do Vale do Taquari e de Canoas, agora nós temos a Secretaria da Reconstrução ainda aqui com o secretário Maneco Hassen, tem prazo de entrega, cronograma, como é que está sendo feito isso? Veja bem, Osíris, primeiro, nós já entregamos de quase 1.000 casas, né? Sim. São duas situações bastante distintas, né? Nós queremos uma novidade, que é a compra assistida. A compra assistida é uma coisa que nós criamos, que criou a possibilidade da gente poder comprar imóveis prontos, inclusive imóveis usados. Então, isso aí é uma revolução. Por quê? Porque isso é uma possibilidade que a gente possa comprar aí em torno de 6.000, talvez até 7.000 imóveis. E ainda aquece o mercado imobiliário, né? Exatamente, né? Normalmente, em situações como essa no país, sempre se trabalhou com a construção de novos imóveis. Certo? Sim. Bueno. Então, esses primeiros imóveis que nós estamos adquirindo, boa parte deles é compra assistida. A parte de construção de novos imóveis, nós temos uma expectativa e um recurso reservado para construir até 30.000 residências. Mas, fundamentalmente, isso passa pelo trabalho das prefeituras. Por quê? Porque é a prefeitura que faz o cadastro, é a prefeitura que identifica o terreno, é a prefeitura que ajuda a construir. Porque a grande novidade, Osíris, é que até ocorrer essa tragédia do estado do Rio Grande do Sul, só as prefeituras que poderiam demandar construção de projetos do Minha Casa Minha Vida. Agora as empresas privadas podem. Isso é muito legal, porque isso resolve o problema de uma prefeitura pequena, que às vezes ela não tem engenheiro, ela tem dificuldade técnica. Então, por exemplo, o município de Mussum, vamos pegar aqui um exemplo, vão ser construídas 300 casas, certo? Sim. Uma empresa, a empresa pode encaminhar na Caixa Federal o pedido para poder fazer 100 casas. Estou dando um exemplo. Havendo a aquiescência da prefeitura, ela vai ter autorização da Caixa no projeto e ela vai executar. Isso vai nos dar muito mais agilidade, né? O prazo que a gente está trabalhando, a partir do início da construção, são 10 meses. Né? Ninguém constrói uma casa em menos de 10 meses, um edifício, um apartamento. Inclusive, nós estamos dando um bônus para as empresas que construíram um prazo de 10 meses. E, nesse momento, várias prefeituras já conseguiram identificar terrenos, já encaminharam os projetos para a Caixa Econômica Federal, e algumas desses contratos já vão começar a ser assinados nos próximos dias. Né? E, em média, no Brasil, o prazo de entrega de uma casa era 2 anos. Nós queremos fazer tudo em 1 ano, né? 1 ano e pouco, no máximo. Né? Então, por que você não compra casas
prontas nesses municípios pequenos, porque não tem oferta. Não tem nem área, né? Na maioria das vezes. Não tem oferta também. Na região metropolitana tu consegue achar imóveis que estão à venda, edifícios que estão em construção. Mas você não chega no município de Cruzeiro do Sul, que a gente vai ter que construir 1.000 casas, você não encontra um edifício sendo feito, você não encontra, né, uma oferta de casas para serem vendidas. Então, nesse caso, a gente vai ter que recorrer para essa estratégia, que é a construção de imóveis novos. Tá? Falando de economia, ministro, tem uma liberação importante para o agro, né? E tem a questão envolvendo justamente a renegociação da dívida das cooperativas do Estado, que ficou pendente. Como é que essas questões estão sendo trabalhadas? Elas estão incluídas nesse novo aporte de 5 bilhões, né? Nós abrimos a possibilidade para que as cooperativas, que as cerealistas, né, também possam acessar essa linha de crédito. É uma linha com carência, com juro baixo. Nós temos aí já um conjunto muito grande de agricultores e agricultoras que conseguiram renegociar suas dívidas. E nós queremos que todos os agricultores e agricultoras, né, encontrem algum tipo de mecanismo de renegociação da sua dívida. Né? Aí quando fala assim, todos e todas, entende que esse todos e todas é relativo, né, Osíris? Sim. Eu, por exemplo, fui procurado recentemente por um empresário, o cara postou um vídeo nas redes sociais, fez uma pataquada. Aí eu pedi para ele ir atrás, eu queria pegar o CPF para ver a situação. Eu fui olhar, o cara tinha 87 protestos antes da enchente. Né? Quer dizer, o camarada já estava quebrado muito antes da chuva passar perto da região. Aí o cara estava fazendo um vídeo dizendo que não estava acessando a linha de crédito, que nenhum banco queria dar. E não vai dar, Osíris, né? Porque quer dizer, é o CPF do gerente, é o CPF de alguém que vai avalizar, né? Então, existem algumas situações que realmente, né, são incontornáveis, mas são muito poucos esses casos. Tá certo. Ministro da Comunicação Social do governo Lula, Paulo Pimenta, obrigado pela atenção aqui à Rádio Bandeirantes. Um abraço. Quando vier a Porto Alegre, venha nos visitar aqui no Tecnopuc. Um abraço. Forte abraço.